Respeito, confiança e resultado. Se hoje você não lidera, muito provavelmente você está sendo liderado, se isso não está acontecendo simultaneamente com você. Por que muitos líderes hoje, mesmo sem técnica ou sem conhecer tantos fundamentos, até conseguem resultados melhores, conquistando esses 3 pontos que eu coloquei no início? Confiança, respeito e resultado, enquanto outros extremamente competentes muitas vezes se embaraçam e não conseguem ter êxito nas suas lideranças. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas percepções que a psicanálise pode nos trazer, alguns apontamentos para transformar a maneira como você lidera. E a última delas talvez seja a mais importante, porque sem isso, sem esse olhar, você pode estar sabotando a sua maneira de liderar. E se você ainda não me conhece, meu nome é Michelle Sbaia, sou psicanalista clínica e também trabalho na liderança de pessoas há mais de 15 anos. E através do vídeo de hoje quero trazer mais repertório para que você possa exercer não só uma liderança eficiente, não só uma liderança eficaz, não só uma liderança assertiva, e também uma liderança humana, como também algo que seja bom para você. No final da sua carreira, possa ser algo mais significativo de valor e que deixe sim uma história e um legado na vida das pessoas que você lidera. Até porque sabemos o quão difícil, o quão desafiador é hoje liderar. Dentro desse contexto, a liderança ela atravessa gerações, a maneira como você liderou lá atrás ou foi liderado não é a mesma forma que você vai precisar lidar hoje, então isso vai requerer de você mais competências, mais conhecimento, mais tato com as pessoas, e é muito importante o autoconhecimento, o conhecimento do contexto e também o conhecimento parte, da pessoa que está à sua frente, porque hoje nós trabalhamos com pessoas. Entender um pouco dessa estrutura pode trazer ganhos significativos para você e pode tornar ainda o seu dia a dia mais leve e prazeroso. E isso é algo que eu tenho trazido para o meu dia a dia e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto que eu trago aqui para nós pensarmos juntos e entendermos esse olhar que a psicanálise nos dá é que a pessoa, ou seja, a pessoa que está à sua frente, seja a equipe, seja um grupo, ela não reage apenas ao presente. Ela não reage apenas àquilo que está sendo dito naquela hora por você, ao que está sendo mostrado naquele momento por você, ou aquele contexto que ela está inserida naquele momento. Ela vai buscar, de forma consciente ou inconsciente, referências naquilo que faz parte da história de vida dela. Tá? E qual que é a semelhança disso que eu trouxe com o seu dia a dia e o meu dia a dia na empresa? Que a pessoa ela vai entender os filtros que ela vai usar para receber aquilo que está sendo dito, que está sendo ordenado, que está sendo comunicado nela naquele momento. São filtros que passam pela história de vida desse sujeito, dessa pessoa, desse colaborador, desse funcionário. Ou seja, é por isso que um feedback pode ser um ponto de partida para uma pessoa que encontrou uma oportunidade naquilo que você está dizendo, como pode ser algo extremamente negativo, o mesmo feedback aplicado numa outra pessoa pode ser algo extremamente negativo, que traga desânimo para ela, que faça com que ela abandone, deixe de fazer, ou deixe de fazer da maneira como ela poderia fazer, com o mesmo feedback. Você já deve ter passado por isso no seu dia a dia. Você acertou com um, da mesma forma, com a mesma fala, você errou com o outro. Por que isso acontece? Antes de dizer para você o porquê que isso acontece, eu quero mostrar para você a diferença de um líder maduro, mais experiente. Ele vai conseguir ali compreender melhor esse contexto. Antes de dizer que essa pessoa é difícil ou desistir dessa conversa antes mesmo de começar, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma maneira de perceber o momento daquela pessoa que está recebendo aquilo que você precisa dizer. E aí, diante disso, ele pode ajustar a fala, ele consegue ali o manejo talvez para ser um pouco mais firme, ou simplesmente para recuar um pouco com a voz e mostrar uma parte dessa compreensão naquilo que ele está expressando, comunicando para aquela pessoa naquele exato momento. Então você percebe a diferença nesse tato? Que perceber esse contexto ele vai fazer a diferença? E entender que a história
ela não vai se resumir simplesmente naquilo que você está vendo, mas naquilo que essa pessoa e até mesmo você está trazendo para aquela conversa, para aquela direção, que não está sendo visto nem por você e nem por ele. Ou seja, está na história, está no contexto da vida dessa pessoa, desse sujeito. Então a psicanálise ela vai nos mostrar, vai nos dar condições de percebermos aquilo que não está sendo dito naquele momento, mas que está tão presente quanto a própria fala. Segundo ponto que eu quero trazer para essa nossa conversa, que o medo ele produz um comportamento que pode parecer falta de comprometimento. E aqui eu não vou trazer a ideia do líder maduro, mas eu vou trazer a ideia do líder seguro. Porque o que ele vai fazer de diferencial aí, de diferente para uma situação como essa? Ele vai conseguir criar um espaço onde aprender é melhor do que acertar. Ele vai conseguir fazer essa medição, vai conseguir criar esse espaço e dar esse local, esse ambiente mais seguro, né? Para que esse colaborador, para que essa pessoa consiga perceber o valor do que ele está aprendendo com aquela execução. E com certeza isso é em jogo, assim, e no meu entendimento é muito importante, porque aquilo que é aprendido não é tirado por mais ninguém, então ele vai levar, seja nesse emprego, seja no outro emprego, seja nessa empresa, seja numa empresa que ele for abrir para ele. Então ele vai conseguir perceber valor e vai executar a tarefa com mais excelência. Por quê? Porque esse tato desse líder seguro vai poder proporcionar aquilo que essa pessoa não vai conseguir fazer por ela mesma. Você percebe a diferença? E o terceiro ponto que eu trago aqui para a nossa conversa, e talvez seja uma das maiores contribuições, né? Que eu acredito que isso pode te trazer novos horizontes, até mesmo para o seu conhecimento pessoal, é que o líder ele também tem pontos cegos. Existem pontos ali que nós não percebemos, pontos que nós não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Às vezes nós criticamos justamente aquilo que nós fazemos. Criticamos no outro aquilo que nós também fazemos. Você conhece líderes que cobram equilíbrio quando na verdade, quando eles são impulsivos? Você conhece líderes que cobram calma quando eles respondem muitas vezes não com calma, mas com raiva, com estresse, que cobram comunicação quando na verdade não escutam. E aí eu quero dizer o seguinte, que o autoconhecimento ele pode te proteger e te preservar em situações como essa. Quando nós precisamos nos deparar com os nossos pontos cegos, com aquilo que nós não vemos e não reconhecemos em nós, mas que estão presentes, inclusive, em conversas como essa. O quarto ponto é que o reconhecimento, ele alimenta e sustenta o próprio vínculo. Reconhecimento está longe de ser bajulação. Reconhecimento também não é só salário, não que ele não seja importante, não é salário apenas. Mas as pessoas elas desejam ser vistas e as equipes elas vão permanecer, as pessoas dentro da equipe, elas vão permanecer em ambientes onde elas são reconhecidas dentro dos seus valores. É conseguir encontrar meios de validar aquilo que a pessoa está fazendo e também de mostrar o significado daquilo que ela faz ou está te trazendo. E por último, que é aquilo que eu acredito ser o mais importante de tudo, ou até pelo tempo de experiência e por aquilo que eu vejo no dia a dia, é que a liderança ela revela quem você é como líder. E por último, eu quero dizer que essa talvez possa ser a maior lição, algo maior assim que a psicanálise ela pode nos apontar, ela pode nos trazer para essa reflexão, e aí a gente entende que liderança não é só técnica, que ela pode ser a expressão da sua personalidade, né? Ela pode trazer de você naquilo que você faz, que é a forma como você lidera, revela quem você é. Então vale lembrar que a psicanálise ela nos traz esse apontamento de que as empresas elas são feitas de pessoas, inclusive de mim e de você. As pessoas não são máquinas e as pessoas precisam de direção e de sentido. Precisam de metas, mas também de reconhecimentos.
precisam de resultados, mas sem perder a própria humanidade. E é muito importante perceber que os líderes, eles deixam marcas, e as marcas, elas permanecem até muito depois de que o resultado em si ele possa acontecer. Se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo interessante, ou lembrou de alguém que precisa de repente desse start, vou pedir para que você compartilhe, para que você envie para os seus contatos, que você pode usar como nos grupos de trabalho. De repente pode ser ali um potencializador daquilo que você talvez tentou expressar, mas não soube como. Então não deixe de me seguir para mais e até o próximo vídeo.